Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre macronutrientes no exercício. Já em outras ocasiões, em dois outros vídeos que eu postei, eu falei sobre o carboidrato, falei sobre as proteínas no exercício físico. E hoje a minha abordagem será sobre os lipídios no exercício físico. Nós vimos, né, que para atletas a demanda de proteína ela tende a ser maior sim do que para a população geral. Então a gente tem lá as recomendações de proteína por quilo de peso, que não é tão alta, né, quanto a gente geralmente pensa, como as pessoas pensam. Também vimos que o carboidrato não é vilão, que nós temos uma margem grande para trabalhar com carboidrato, e então a gente pode trabalhar com uma quantidade um pouco mais baixa, um pouco mais alta de carboidrato, sem necessariamente fazer uma dieta pobre em carboidrato, que pode vir a prejudicar o desempenho, e que em algumas modalidades, em alguns objetivos, a gente precisa até mesmo aumentar a oferta de carboidratos. Então, nós vimos que para atletas e praticantes de exercício físico, essa recomendação, tanto de carboidrato como de proteína, ela tende a ser um pouquinho diferente da população geral. E dos lipídios? Então, gente, os lipídios, na verdade, a gente não tem necessidade de uma recomendação diferenciada. De acordo com as DRIs, os lipídios vão em uma margem de 20% a 35%. Bom, podemos trabalhar em margens inferiores, podemos trabalhar em margens superiores, sim, mas o importante é que a gente tenha a seguinte situação em mente. Quando a gente reduz muito o lipídio da dieta, por exemplo, abaixo de 20%, isso não é indicado, porque a gente pode atrapalhar outras funções fisiológicas, entre elas, por exemplo, o carreamento de vitaminas lipossolúveis. O lipídio tem essa função. Então, a gente tem que olhar sempre em todas as funções daquele nutriente para a gente poder não ficar fazendo restrições que possam prejudicar o nosso funcionamento orgânico. Os lipídios também têm outras funções importantes. Não é só apenas de geração de energia. Bom, de fato, o lipídio é um importante combustível energético. Nós temos, então, o lipídio armazenado no nosso organismo, principalmente sob a forma de triglicerídeos, e essa gordura fica então armazenada no nosso contorno corporal, que a gente pode inclusive perceber quando faz aquele exame de dobras cutâneas, né? A gente percebe ali a gordura subcutânea, também fica armazenado nos nossos músculos, que é a gordura intramuscular. Então esses triglicerídeos, eles são utilizados como fonte de energia durante o exercício físico. Que tipo de exercício físico que vai então ter uma maior utilização da gordura como combustível energético? Exercícios de leve a moderada intensidade e curta duração. Os triglicerídeos ele tem umas características importantes, né, quando a gente fala em geração de energia. A produção de energia via lipídios ela é mais lenta quando a gente compara com os carboidratos. Então, várias reações químicas acontecem, ela é mais lenta, ela só é mesmo via aeróbia, enfim, não trabalha do metabolismo anaeróbio, no metabolismo anaeróbio, portanto, a gente pode entender dessa forma porque está mais relacionada à atividade de leve a moderada intensidade. Uma outra coisa importante que a gente tem que falar para os lipídios, que dentro dessa margem de 20% a 35%, é quando a gente trabalha na margem superior, e aí eu tenho um VET, né, 20% a 35% de um valor energético total. Se eu trabalhar no limite superior, na margem mais superior, eu vou estar reduzindo, entre aspas, ou tirando, né, tanto do carboidrato como da proteína. Então, por isso que eu particularmente prefiro trabalhar em uma margem um pouquinho mais próximo do 20%, 22%, 23%, qualificando bem essa gordura que eu vou utilizar ali no meu plano alimentar, e assim eu deixo um pouquinho mais solto o carboidrato e a proteína. Normalmente é assim que eu trabalho, mas não está errado você trabalhar com 30% de lipídio, 32% de lipídio, não está errado. Bom, vamos lá. Sempre, né, lembrando de individualizar. E também, às vezes, a gente trabalha com uma margem um pouquinho superior, às vezes pensando, né, nas pessoas que têm, às vezes, pouca saciedade, e o lipídio ajuda muito na saciedade, mas também a proteína pode também ter esse papel também de promotora de saciedade, assim como as fibras, né, quando a gente pensa em carboidrato. Então, gente, é sempre importante individualizar, mas normalmente a gente adequa a proteína e o carboidrato e o que sobra, entre aspas, vem para o lipídio. E aí a gente vai observar se está nessa margem em percentual. Poxa, Fabiana, mas você falou que proteína e carboidrato não é muito bom que a gente veja por percentual, o ideal é em gramas por quilo de peso.
Sim, proteína e carboidrato, normalmente eu vejo em gramas por quilo de peso. E o lipídio é o que sobra, vejo em percentual e também faço a divisão para ver em gramatura por quilo de peso. Então, normalmente a gente trabalha ali em torno de 0,7 gramas por quilo de peso, 0,8, 1,2, às vezes até um pouquinho mais, porque vai depender do peso do indivíduo, certo? Mas, uma vez fechado o carboidrato, uma vez fechada a proteína, você tenta adequar o lipídio e ver se está dentro da margem viável, né? Para você fechar então o seu plano alimentar. Mas como é que a gente divide então esses lipídios da dieta, esses ácidos graxos em saturados e insaturados? Os insaturados em monoinsaturados e poliinsaturados. Bom, qual é a diferença então entre esses ácidos graxos? Os saturados, então, eles não apresentam nenhuma ligação dupla na sua composição química. Os ácidos graxos insaturados apresentam pelo menos uma dupla ligação. Quando tem uma, a gente chama de monoinsaturada. Como tem duas ou mais, a gente chama de poliinsaturados. Então, a gente divide esse valor de 20 a 35% em gorduras saturadas, ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. Teoricamente, de um modo geral, quando a gente lê sobre isso, nas diretrizes vigentes, a gente vê 10% de cada. Mas é óbvio que se eu dividir 10, 10 e 10, eu vou estar alcançando 30%. E se na minha prescrição tiver 25%, se eu não quiser 30%? Como é que eu vou dividir isso? Então é importante a gente ter em mente que a gente prioriza os insaturados. Monoinsaturados, poliinsaturados, a gente vai priorizar e deixar em menor quantidade, neste caso, os saturados. Quando a gente fala de ácidos graxos saturados, eles são normalmente mais aterogênicos, né? Mais pró-inflamatórios, por isso que a gente deve ingerir em menor quantidade na nossa dieta, independente de ser praticante de exercício físico ou não, para qualquer pessoa, para a saúde geral. E esse ácido graxo saturado, a gente tem alguns que são mais aterogênicos, mais maléficos para a saúde, como por exemplo o ácido graxo mirístico, palmístico, e esses ácidos graxos estão presentes principalmente em leite, derivados, queijos, né? Assim como também em carnes, gorduras das carnes. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de planejar, né? Fazer esse plano alimentar, sugerindo então que a pessoa evite o excesso de gordura saturada. Como? Buscando, né, os cortes mais magros. Então, mesmo a gente tendo, por exemplo, gente, um frango, o corte do frango, dependendo do corte do frango, a gente vai ter mais ou menos gordura saturada. Outra coisa importante a gente falar também, que quando a gente fala assim, porque leite e derivados, carnes são ricas em gorduras saturadas. Ok, mas preste atenção que a gente não tem só gordura saturada ali, tá? A gente é mesclado, né? Outros tipos de gordura também, mas é o que predomina. Então a gente vai escolher os cortes mais magros. A gordura saturada tem como característica ela ser uma gordura mais sólida. Então, e predominantemente de origem animal. Então, leite, derivados, carnes de um modo geral. Mas o que a gente pode fazer? Que tipo de escolha a gente pode então sugerir para o nosso cliente? Vamos sugerir as carnes mais magras, o leite magro, derivados magros, sim, pobres em gordura. Então é importante a gente explicar como é que lê rótulo, né? Na hora de escolher, por exemplo, leite e derivados, buscar os mais naturais, os que são provenientes de uma criação, né, do gado, mais ao ar livre, orgânico. Então a gente procura, sempre dentro daquele grupo de alimentos, o alimento mais saudável, a opção mais saudável, tá? Enfim, também temos várias carnes que a gente pode sugerir, sendo carnes mais magras. E também podemos sugerir peixes, inclusive peixes, mesmo às vezes alguns sendo mais gordos, mas aí vai ter outro tipo de gordura predominante. Muito bem. Por exemplo, quando a gente fala de gordura saturada, a gente pode lembrar, por exemplo, do chocolate, né? Vamos lá, chocolate, se um chocolate ao leite, eu vou ter ali rico em ácido graxo mirístico, por exemplo. Mas eu também, se eu pensar um chocolate à base mais de cacau, um cacau 70, ou um cacau até um percentual mais alto, a gente vai ter lá outro tipo de ácido graxo que não tem esse poder aterogênico, esse potencial aterogênico, que é o ácido graxo
esteárico. Então é por isso que o cacau é importante que a gente coloque, que a gente oriente o nosso cliente a colocar como rotina na alimentação. Bom, tem uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que é em relação ao óleo de coco, que o óleo de coco é uma exceção, né? Eu falei para vocês que o ácido graxo saturado ele é predominante principalmente de origem animal. E o óleo de coco, assim como o óleo de palma, que é o óleo de dendê, azeite de dendê, eles são ricos em gorduras saturadas, mas eles são de origem vegetal. Então a gente tem algumas exceções. Bom, em relação ao óleo de coco, por ele ser de cadeia média, a gente tem vários estudos apontando que eles não têm todo esse potencial aterogênico. A questão principal seria uma rápida metabolização dessa gordura. Então, o óleo de coco ele pode sim entrar, né, no plano alimentar, mas sempre pensando dentro daquele limite ali do ácido graxo saturado, tá? As diretrizes vigentes nacionais e internacionais apontam dessa forma. E em relação ao óleo de palma, que é o azeite de dendê, a gente também deve pensar em evitar, porque também tem um potencial heterogênico importante, tá? Muito bem, então falamos um pouquinho dos ácidos graxos saturados, vamos agora falar dos insaturados. Quando a gente lembra das gorduras insaturadas, o que vem primeiro em nossa mente é que a característica principal ali seria uma gordura mais líquida, então são os óleos, né? Sobretudo os óleos. Quando a gente lembra da monoinsaturada, a primeira que vem em nossa cabeça é o azeite. O azeite é bem rico em gordura monoinsaturada. O abacate é rico em monoinsaturada, então azeite, abacate devem fazer parte do plano alimentar, assim como as oleaginosas de um modo geral, as frutas oleaginosas de um modo geral. A gordura monoinsaturada ela deve entrar rotineiramente nas saladas, após a preparação com azeite de preferência extra virgem e cru em cima das preparações, seria a forma ideal de se utilizar, dá saciedade, é anti-inflamatório, então é muito bem-vindo. Bom, essa gordura monoinsaturada que a gente chama de ácido graxo, né, oleico, então é bem-vindo e a gente deve priorizar. E em seguida, falando um pouquinho agora das gorduras insaturadas, que também são os óleos líquidos, a gente pode pensar nos outros óleos de modo geral, né? Óleo de soja, girassol, milho, enfim, todos os outros óleos que a gente utiliza na nossa culinária de modo geral. Eu particularmente gosto, na minha casa eu consumo bastante óleo de girassol, mesmo para cozinhar, eu utilizo bastante, mas a gente sabe que a população geral gosta muito do óleo de soja, a gente tem esse hábito, essa prática, né? É uma coisa quase que cultural aqui no Brasil. Enfim, todos esses óleos, então, são ricos em gordura insaturada. Reforçando que nenhum óleo ele só tem um tipo de gordura, né, gente? Tem ali uma margem, né, em que predomina um tipo de gordura sobre outro tipo de gordura. Nós temos documentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, agora mesmo saiu um documento bem recente, uma atualização sobre gorduras e saúde cardiovascular, e a gente tem lá então, é bem discriminado mesmo essa predominância, né, de tipos de gordura em óleos diferentes, em alimentos, né, diferentes. Muito bem, então quando a gente fala em ácidos graxos insaturados, a gente lembra desses óleos e temos aí alguns também importantes que a gente vai destacar, que é o ômega 3, o ômega 6. Por quê? O ômega 3 e o ômega 6 devem estar em nossa alimentação de uma forma equilibrada para promover um efeito anti-inflamatório. Então, o ômega 3 é extremamente importante com esse potencial anti-inflamatório. O ômega 6 a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque o excesso pode ser pró-inflamatório. Então, é bom ter uma boa relação, né? A literatura aponta para uma relação de 5:1 como sendo ideal. Enfim, isso também não é um consenso, mas é importante a gente ter em mente a necessidade de recomendar alimentos ricos em ômega 3. Aí a gente poderia pensar de origem vegetal e de origem animal. Os mais biodisponíveis são de origem animal, então a gente pensa lá sardinha, salmão, arenque,
Pode também suplementar o ômega 3, não tem problema nenhum, desde que seja numa quantidade adequada. A suplementação indiscriminada também pode ser prejudicial, tá? Não é quanto mais ômega 3 melhor, não é assim, definitivamente não é assim. A gente precisa calcular, ver em relação à alimentação, complementar. Mas peixes fontes de ômega 3 a gente deve procurar introduzir, a sardinha, que é um peixe barato, e também de origem vegetal, como por exemplo linhaça, chia. Isso pode entrar e deve fazer parte do cardápio. Além disso, fazer também uma boa proporção com ômega 6. Evitar, obviamente, as frituras. Dentro dos insaturados, a gente também pode colocar como fontes as oleaginosas. Essas oleaginosas, elas podem entrar nos lanches, elas podem entrar nas saladas. Então, eu acho que é muito, muito bem-vindo, né? Agora também não deve ser ingerido uma quantidade muito grande, né? Abrir uma caixinha de castanha, comer a castanha toda, não é por aí. Eu acho que a gente deve orientar para todos os dias aquilo dali fazer parte do plano alimentar rotineiro, em quantidades pequenas e com uma constância semanal, né? Então é isso. Então basicamente era isso que eu gostaria de falar com vocês em relação às gorduras, aos lipídios, que a recomendação é semelhante para a população geral, mas eu queria fazer uma pequena observação aqui, que a gente vê muito no meio, né, do esporte, das pessoas que praticam exercício físico, que é o ovo, né? O ovo, ele é rico em colesterol. A gente não falou propriamente do colesterol, porque de fato ele não é um lipídio, né? Embora ele tenha uma semelhança em sua estrutura, mas o colesterol não é um lipídio. Então, quando a gente pensa em esportista, é muito comum a ingestão elevada, né, de ovos, muitas vezes até muito elevada. Então, o que a literatura recente nos fala, né, nos traz em relação ao ovo? O ovo, ele é extremamente nutritivo, ele é barato, ele é rico em proteína, ele também tem bastante colesterol, ele é rico em proteína, em vitamina A, D, E, em selênio, vitamina B6, B9, fosfolipídios. Então, o ovo é um alimento muito nobre. Então, ele deve sim fazer parte de um cardápio. Só que, como ele é muito rico em colesterol, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem algumas pessoas que são muito responsivas, hiperresponsivas ao colesterol. E aí ele pode ser ofertado de uma maneira, às vezes, exagerada e repercutir numa alteração no perfil lipídico. Então, a gente tem que ter um cuidado. Então, não é assim, muitos ovos para todo mundo, né, todos os dias. Temos que tomar cuidado sobre isso. Bastante cuidado em relação a isso. Não só pelo possível, né, excesso de colesterol, caso a pessoa seja hiperresponsiva, mas também em relação a excesso de proteína. Nós já vimos também que a proteína não é quanto mais proteína melhor. Então, temos que pensar sobre isso, porque é muito comum a gente ver nesse grupo, né, de esportistas uma ingestão muito elevada de ovos, que acaba não sendo a melhor opção, tá? Então, a gente precisa realmente diversificar, pensar em diferentes tipos de proteína e de gordura, enfim, porque normalmente os alimentos mais proteicos, eles tendem a ser também mais gordurosos. Então, a gente precisa pensar, quando a gente pensa, não dá muito para pensar separado, né, gente? A gente está aqui separando, falei um vídeo sobre carboidrato, outro vídeo sobre proteína, outro vídeo sobre lipídio. Mas, na verdade, é um conjunto, né, de coisas que a gente vai colocar ao mesmo tempo no plano alimentar. Então, não dá para a gente separar tanto assim. Então, quando a gente vai escolher, né, a proteína que a gente vai ofertar, de certa forma, a gente está escolhendo também o lipídio. Então, quando a gente vai escolher o lipídio, de certa forma, também, muito frequentemente, está a proteína ali associada. Porque as carnes, por mais magras que sejam, têm lipídio. Então, isso que a gente tem que chamar atenção. Mas eu queria encerrar só mesmo falando em relação ao ovo, que muitas vezes ele é prescrito de uma forma muito indiscriminada, consumido de forma indiscriminada, embora o ovo seja um excelente alimento. Bom, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês em relação a lipídios. Espero ter contribuído. Até a próxima!